Nesse vídeo, você vai simplesmente entender o seu poder de manifestação, o seu poder de criação de uma nova realidade. Você tem se perguntado por que as coisas não funcionam para você? Por que eu não consigo o que eu quero? Você vai descobrir que essa pode ser a peça que faltava para a criação consciente de uma nova realidade, mais próspera, mais rica, mais feliz, mais alegre e mais abundante. O que vou compartilhar com você agora só não muda a sua vida se você não quiser. Se você não conseguir compreender todas as informações, pare o que está fazendo e preste bastante atenção, porque este é um dos vídeos mais importantes da sua vida. Você vai aprender sobre como criar o que você deseja, usando seus pensamentos e suas emoções de uma maneira correta e, claro, muito poderosa. Você pode voltar agora a dominar o seu poder de manifestação. Por volta de 1945, alguns trabalhadores do Egito acidentalmente cavaram uma tumba em uma caverna muito antiga. E o que eles encontraram lá vai contra todos os ensinamentos já descritos na Bíblia cristã atual. Esse ensinamento explica sobre a manifestação do seu poder interior e explica principalmente que somos todos criadores. Eles encontraram grandes frascos contendo 13 manuscritos envolvidos em couro de pele de animal. Eram várias obras compostas de escritas separadas, e praticamente todas essas obras continham informações de um mundo e ensinavam as pessoas a viver dentro dessas experiências espirituais. Esse manuscrito sagrado, chamado de Evangelho de São Tomás, ou Evangelho de São Tomé, falava sobre o geneticismo dentro do cristianismo, em que as pessoas criavam a crença de que elas são alma, corpo e espírito, e somente através do conhecimento verdadeiro elas poderiam se salvar e se elevar a um nível de consciência de acordo com as religiões da época. Jesus é o Redentor, Jesus é o Salvador. Então, apenas algumas pessoas não acreditavam que Jesus seria o homem que veio para salvar, para transmitir esse conhecimento e para libertar o homem, se ele seguisse as suas escrituras. Quando Jesus veio, ele selecionou vários discípulos para continuar a transmitir suas verdades. E um desses discípulos é Tomás. Quase todas as religiões falavam desses caminhos espirituais e todas as tradições religiosas pregavam o ensinamento que leva o indivíduo à mesma direção, ou seja, à ascensão aos céus, levando todos a acreditar que tudo funciona de fora para dentro. Mas o Evangelho de São Tomé prega o contrário. Os ensinamentos de São Tomé estão na nossa vida de hoje, mas a mensagem que está lá é tão clara ao ponto de outras pessoas não conseguirem interpretar ou aceitar, porque ele simplesmente diz que o poder de cada um de nós está dentro de cada um de nós. Ou seja, é algo que as pessoas ainda têm muita dificuldade na compreensão, porque na verdade a grande maioria das pessoas não sabe que poder é esse e o que elas têm que fazer para usar esse poder. O Evangelho de São Tomé conta uma história em aproximadamente 114 versículos atribuídos a Jesus. Segundo os historiadores, as informações encontradas nesses livros contêm todas as palavras de Jesus quando ele ainda estava vivo. E quando eles abriram os documentos, essas foram as primeiras palavras que eles encontraram. E ele disse que quem descobrir o significado desses ensinamentos nunca provará a morte. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso na verdade significa você descobrir sempre esse poder que está dentro de ti. Você não é somente um corpo vagando na terra, mas sim uma extensão de um poder grandioso, um poder muito superior. O grande mestre nos disse, o reino está dentro de vós, e se você consegue compreender esse poder que está dentro de você, você passa a experimentar tudo o que você deseja. Você já tem tudo o que quiser, você deve aprender apenas a usar esse poder. A ciência prova que o Evangelho de São Tomé foi eliminado da nossa Bíblia atual de hoje. Na Bíblia de hoje há muitas informações de como se deve proceder aqui na Terra para viver em harmonia, e é claro que muitos líderes religiosos estão tentando transmitir isso. Mas se você ler os novos ensinamentos secretos de Jesus encontrados no Mar Morto e mais recentemente descrito no Evangelho de São Tomé, você vai ver que o Novo Testamento
que está presente na Bíblia de hoje, Jesus aparece explicando somente em parábolas. E a maioria das pessoas não conseguem entender essas parábolas. Vamos ouvir então uma pequena parte de uma palestra de Greg Braden, onde ele explica com mais detalhes sobre essas escrituras sagradas que foram retiradas nas cavernas do Mar Morto. Você pode usar esses seus poderes ocultos. É provável que você já tenha ouvido falar disso, um evangelho perdido, e esse texto é muito poderoso, porque acredita-se que nele estão as palavras reais de Jesus. Agora você pergunta como usar esse poder da emoção humana em suas vidas. Se os povos indígenas sabiam disso, e se os povos antigos sabiam disso, o que aconteceu com os nossos ancestrais, também é uma pergunta muito boa. Mas a resposta é essa. Na nossa tradição ocidental e dos povos da América do Sul, o que eles pregavam na verdade é o que eu sou. Houve um tempo em que esse campo e a linguagem da emoção fazia parte da nossa tradição. Em nossos textos, até o 4º século do ano 325 d.C., esses textos foram editados e nós perdemos quantidade enorme de informações. O imperador Constantino, da Igreja Cristã Primitiva, ao dar início na Bíblia cristã, teve que tomar algumas decisões, e uma delas foi excluir informações que na época eram considerados inadequados para a Bíblia. E o que sabemos agora é que pelo menos 45 livros foram completamente retirados ou tremendamente editados no que chamamos da nossa Bíblia tradicional ocidental. E quando essas edições foram feitas, perdemos as informações que nos diz que tudo está conectado. Nós perdemos a informação que nos diz como usar a língua que se comunica com esse campo, com a matriz divina. E nós só descobrimos isso porque estamos recuperando essa informação em pergaminhos do Mar Morto, na biblioteca de Mahatma Gandhi, desses textos encontrados. Essa informação contém ensinamentos ocultos da Bíblia que explicam a manifestação do seu poder, a consciência humana. Essas informações que foram encontradas são novas informações que não estão presentes na nossa vida de hoje. Só para relembrar, foram retirados 45 livros da nossa Bíblia atual. E eles ocultaram as palavras de Jesus. Essas palavras, que ainda eram escritas em aramaico, a língua de Jesus, permaneceram ali por muitos anos. Verdades sagradas que deveriam ser destinadas às mãos de todas as pessoas, que deveriam ser espalhadas para todos. Mas é claro, na época foi escondido e compartilhado somente com algumas pessoas. O que isso tudo leva a crer é que naquela época ele já não queria que todos nós soubéssemos que cada ser humano do planeta já é preenchido com esse mesmo poder. Na Bíblia que temos hoje, Jesus fala simplesmente isso. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que as que eu faço. E isso simplesmente só significa que quem crê em Jesus consegue absorver as informações que ele transmitiu a todos. Mas agora a pergunta: como podemos fazer isso? Como podemos exercer esse poder? E é claro que isso foi retirado da Bíblia, de como podemos exercer esse poder que já está em nós. Só para entender, vocês podem ver que essa parte do versículo, que você pode fazer obras maiores do que as obras que eu faço, não é suficiente, porque as pessoas não sabem como exercer esse poder de fé, como exercer esse poder para manifestar algo em sua realidade. Esses textos, na verdade, foram retirados da Bíblia porque as crenças que as pessoas herdaram foi que devemos temer e depender de um poder que está do lado de fora. Devemos buscar algo do lado de fora e também a crença de que não somos nada, e que somos fracos, que somos miseráveis e que precisamos muito de algo lá fora para experimentarmos uma verdadeira liberdade e felicidade. Somente dessa forma poderíamos viver em harmonia, e principalmente nos faz acreditar que tudo está separado de tudo, e nós acabamos achando que isso é normal. E aprendemos a viver assim, em separação, e na verdade não estamos separados. Nas coisas vividas no presente, em tudo está a consciência de tudo, e Ele tem o poder sobre todas as coisas. Então, isso significa que estamos nesse tempo quântico, estamos interconectados, e esse é o conceito de conexão quântica no local e modelo quântico que aprendemos até aqui. Nesse universo, Pedro significa igreja, e Pedro, na verdade, é um campo de informação de um material interconectado
e unificado de forma potencial. Todas as coisas físicas nos mostram o poder de Deus. O reino de Deus está dentro de vós e também está fora de vós. Quando conseguir conhecer a nós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filho do Pai vivo. Se aqueles que vos guiam vos disserem: vê, o reino está no céu, então os pássaros vos precederão. Se vos disserem: ele está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Se vos reconhecerdes, então sereis reconhecidos e sabereis que sois filho do Pai vivo. Mas se não reconhecerdes, então estareis na pobreza, sereis a pobreza. Olha o poder disso, verifica o poder disso. Olha o quão poderoso é isso. Você acredita que você precisa de algo que está fora de você? Então as coisas de fora podem exercer poder sobre sua vida? Você só vai entender isso se você passar a acreditar que o poder não está fora, o poder está dentro. E ele está dentro de você. E essa é uma consciência muito poderosa. É a consciência sobre tudo em sua vida agora. E ela está criando essa vida. Não existe nada além de sua própria consciência para você. Então quando você escuta a matriz divina, éter, campo quântico, universo, substância amorfa, emaranhamento quântico, tudo isso está se referindo a essa única consciência que se move sobre tudo. E esse poder também está dentro de você. Esse reino está dentro de você e está fora de você, literalmente. Então você deve entender quem é você. Então você deve descobrir que esse poder está dentro de você. Mas como Jesus disse: se vós não vos conhecerdes, vivereis na pobreza. Então entenda que a pobreza, as dificuldades, os problemas da sua vida, as circunstâncias de tudo, é você que está criando, é você que está fabricando essa realidade com a crença de que essa realidade é complicada, mas é você que está criando essa complicação por falta de entendimento. Talvez por acontecimentos de coisas externas, talvez por influências de pessoas que te provam que tudo acontece do lado de fora e de certa forma você deixa isso dominar a sua vida. A sua realidade se manifesta como você acredita que ela é. Volte a acreditar que tudo que você quiser já é seu por direito. Você deve simplesmente acessar ela para manifestar o que você deseja. Isso é o que diz o capítulo 27 do livro de São Tomé. Se não fizerdes jejum do mundo, não encontrareis o reino. Se não guardardes o sábado como sábado, não vereis o Pai. O que esse versículo quer dizer, na verdade, é que se você não encontrar o domínio do Pai, você não aprenderá a ser um co-criador. Viverás na pobreza e na dificuldade. Você deve se livrar das coisas externas que está dominando a sua vida. E se você não passar a acreditar no poder que está dentro de você para criar uma nova realidade, vai continuar a experimentar e a criar essa mesma realidade de uma forma contínua, porque você está tendo a mesma consciência sobre essa realidade. De uma maneira mais simples, é o seu pensamento que cria a sua realidade. Mas se você não consegue pensar diferente sobre as coisas do mundo, sobre o que essa realidade na verdade significa, essa realidade acaba dominando seus pensamentos. E você acaba criando mais da mesma realidade. Olha só o que diz o versículo 50. Disse Jesus: se vos disserem qual a vossa origem, dizei-lhes: viemos da luz, de onde a luz se originou dela mesma. Ela permaneceu e revelou-se a si mesmo em sua imagem. Se vos disserem: quem sois vós? Dizei-lhes: somos seus filhos e somos eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem qual é o sinal do vosso Pai em vós, respondei-lhes: é movimento e repouso. Olha o que ele está falando, olha o que diz essa parte do Evangelho: movimento e repouso. Agora veja o que diz na nossa Bíblia de hoje: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Só para entender, a palavra luz é retratada diversas vezes na Bíblia como analogia ao próprio homem. A luz quer dizer consciência, e consciência é energia, e energia, na verdade, tem consciência. Então, somos partes de uma energia. Energia essa manifesta como um corpo físico, e através desse corpo, que na verdade é o templo, somos capazes de contemplar as obras do Pai.
E é Ele que está dando formato a tudo. Cada um de nós é parte dessa consciência e contemplamos as obras do Pai de forma individual. Olha o que Jesus diz na Bíblia tradicional. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai está em mim. É quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que ele seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Agora vamos ver o que diz o Evangelho de São Tomé. Jesus disse: eu sou a luz que está sobre todos eles. Eu sou o todo. De mim surgiu todo entendimento. Rachai um pedaço de madeira e estou lá. Levantai uma pedra e me encontrareis lá. Jesus veio como o próprio Deus para nos dar essa libertação. A verdade que nos liberta. E somos parte de Deus. E temos o poder para curar qualquer coisa que se manifestar em nossas vidas. Assim como Jesus mostrou seus poderes, também temos esses mesmos poderes, porque ele veio como homem ele fez essas obras e excedeu o poder como homem. Ele também disse que nós também somos filhos do mesmo Pai, então somos iguais a ele. As palavras no Evangelho de Jesus são: o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em prédios de madeira e pedra. Corte um pedaço de madeira e lá estarei. Levante uma pedra e me encontrarás. Quando ele fala no versículo, levante a pedra e ali eu estarei, significa nada mais nada menos que ele está em tudo. Ele é uma energia, e isso é claro que a física quântica já nos diz há muito tempo. No modelo clássico da física, os cientistas costumavam achar que as partículas subatômicas eram compostas de matéria. Agora, no modelo atual, que é o que chamamos de física quântica, os átomos são basicamente espaço vazio. Só para entender, eles é nada e tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas não são matérias sólidas, são campos de energia, padrões de frequência de informação. Então, o que estamos percebendo como se fosse matéria, basicamente é energia com informação. Sem essa informação, ela é nada e tudo ao mesmo tempo. E para colocar essa informação nessa energia, ela responde no que está na sua atenção consciente, mas é necessário que haja uma combinação. Isso explica que essa única consciência vive dentro de tudo, e o que vive nela também vive dentro de todas as coisas. No versículo 113 do Evangelho de São Tomás, os discípulos perguntaram a Jesus: quando virá o reino? Disse Jesus: ele não virá só por esperá-lo. Não dirão: ei-lo aqui, ei-lo acolá, mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Na verdade, isso significa que passamos a vida inteira esperando para contemplar a sua melhor experiência, aquele momento de experiência em que é o momento único da sua vida. Que vivemos esperando que no futuro poderemos ser felizes, que poderemos ser ricos, que poderemos ser saudáveis. Tudo já está disponível agora, porque o campo, a matriz divina, só trabalha no agora. Você só recebe o sinal do agora, que é a sua consciência sobre o que você tem. Então, por falta de ensinamento ou de entendimento, nós esquecemos o poder que está dentro de cada um de nós e vivemos esperando um dia podermos experimentar essa tal consciência de felicidade e alegria, de riqueza, de prosperidade, de abundância, porque na verdade tudo isso é um estado de consciência. E esse estado de consciência já está disponível para você o tempo todo, está disponível agora. Vamos dar mais uma olhadinha no Greg Braden para ver o que ele fala sobre isso. Para liberar a força da matriz divina em nossas vidas, primeiro temos que entender como isso funciona. E a ciência diz como isso funciona. Em segundo lugar, devemos falar a linguagem que o campo reconhece. A ciência não pode nos dizer, porque isso vem do nosso passado, da nossa cultura, da nossa história, daqueles que aprenderam a usar essa linguagem por milhares de anos. Então, o que estamos aprendendo agora é o que Jesus fez.
muitos grandes mestres já nos ensinaram sobre essa linguagem, porque é tudo a mesma coisa. Se você está falando sobre uma tradição budista, ou hindu, ou cristã, ou pré-cristã, todos eles estão dizendo que existe um campo de energia, que temos a linguagem para falar com esse campo. Essa é uma página real do Evangelho de São Tomé, e sabemos que é parte de um evangelho antigo, porque você pode ver as letras que são escritas em grego. Se você realmente ler o que está escrito em grego e compreender, você pode ver que algumas das letras aqui são as letras reais, e isso é encontrado, e isso pode ser encontrado na biblioteca de Mahatma Gandhi. Nesse evangelho há duas chaves muito importantes, e ele foi escrito em torno de 300 anos após o tempo de Jesus. Esse evangelho já mostra o que estão fazendo os mosteiros budistas no Tibete. E eles estão nos dizendo que esse sentimento é a oração, que precisamos sentir como se nossas orações já tivessem sido respondidas. Bem, agora estamos em um mosteiro egípcio e os ensinamentos ocultos da Bíblia, que explica a manifestação da consciência e unidade, que costumava já ser tradição deles antes de serem editados. E você vai acabar entendendo que estamos falando da mesma coisa. Bom, nós estamos agora olhando para as instruções do que nos diz de como fazer isso. E se fizermos isso, será ótimo. O Evangelho de São Tomé, se você quiser uma cópia, você pode encontrar na biblioteca de Mahatma Gandhi. E o verso 106 desse Evangelho diz o seguinte: quando fizerdes um de dois, tornar-vos-ei filhos do homem. E se disserdes, montanha, mova-te, ela se moverá. Isso está dizendo que quando você faz o pensamento e emoção em um só, e veja o que o Evangelho de São Tomás está falando sobre pensamento e emoção. O que na verdade ele está dizendo é quando você se transforma pensamento e emoção em um, você dirá para a montanha, afaste-se, e a montanha se afastará. Que quando você pode casar seu pensamento com sua emoção em uma única força, de forma muito potente, então essa é a linguagem, é quando você tem o poder para falar com o mundo. Quando na verdade pensamento e oração se tornam um, criamos um sentimento em nossos corpos. E quando o pensamento e a emoção se tornam um. E isso é o que nós vamos ver nos próximos minutos. Vamos voltar de novo aqui no Evangelho de São Tomé. Esse é o versículo 48. E ele praticamente diz a mesma coisa. Se dois fizerem as pazes em uma casa, dirão à montanha, mova-te, e ela se moverá. E isso é tão importante que foi gravado pelo menos 3 vezes diferentes no mesmo evangelho. Olha o que diz: se os dois fazem paz um com o outro nessa casa. Quando Jesus fala sobre a casa ou templo, do que ele está falando na verdade? Ele fala que você é a casa, que você é o templo. Se você faz paz com você mesmo, você acabará dizendo para a montanha se afastar, e ela vai se afastar de fato. Ele está nos dizendo novamente em um versículo completamente diferente. Veja o quão poderoso é isso, casar pensamento com emoção. Mas eles ainda não encontraram como fazer isso. E essa é a próxima peça na Bíblia cristã atual, a nossa Bíblia de hoje. E uma passagem que diz mais ou menos isso: pedir, pedir e você receberá. Você já ouviu isso antes? Eu conheço pessoas que pediram, perguntaram e nada aconteceram. Porque o pedido não é feito com a voz. O pedido não é feito assim da forma, por favor, me traz isso para o meu mundo. Não é pedindo, não é perguntando. Devemos falar com o campo da matriz divina, na linguagem que o campo reconhece. E o que isso tudo significa é que esse campo não reconhece a nossa voz, e sim reconhece o poder que está dentro do nosso coração. Lembre-se, essa manhã no nosso coração tem um sentimento que cria ondas elétricas, ondas magnéticas, e essa é a linguagem que o campo reconhece. Sentir em vosso coração como se a oração já fosse respondida, o que acaba criando ondas eletromagnéticas e magnéticas que trazem essa resposta para você. Nos ensinos da Bíblia, hoje nós temos a versão King James, e ela diz assim: e assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso tudo é uma versão condensada. Você tem uma versão editada. Eles escreveram mais ou menos isso: naquele dia não me pedirdes mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo que pedirdes ao Pai, Ele concederá a vós em meu nome. Veja que é uma versão editada. Naquele dia você não vai me perguntar mais nada, é verdade,
porque meu Pai te dará tudo o que pedirdes em meu nome. Até agora você não me pediu nada em meu nome. Pense, você receberá a sua alegria e ela será completa. Então, essa é a versão editada. Isso é tão incrível para mim, porque eles tomaram as duas frases que nos diz como perguntar. E isso aconteceu no quarto século, quando as edições aconteceram. Eles retiraram justamente as duas frases. E vocês gostariam de ver essas duas frases originais? Olhemos no aramaico original e veremos a nova tradução. O aramaico original começa de uma forma muito parecida. Então essa é a versão traduzida, com as duas peças que faltavam. Tudo o que pedistes dentro do meu nome será dado. Até agora não fizestes nada, porque perguntaram com a vossa voz. Não teremos feito isso, e iremos fazer agora. Então, essa é a parte que foi editada. É o que foi perdido nessas duas frases. E essas frases são muito poderosas. Perguntais sem motivos ocultos e cercai-vos pela sua resposta. Envolvei-vos com o que você já deseja. Olha para o que essa palavra está dizendo. Não está dizendo para falar. Você está dizendo para estar cercado, para sentir como se já estivesse cercado. Se estivesse sentindo como se a resposta já estivesse envolvida, já estivesse respondida. Então, se você quer um relacionamento perfeito em sua vida, se você quer a cura do corpo dos seus entes queridos, sinta a sensação de como é e que isso já aconteceu de fato, sendo envolvido pelo que você deseja. Porque é quando o seu pensamento e a sua emoção se tornam um, você pensa na cura dos seus entes queridos e sente o amor desse pensamento, e ele se torna um idioma que o campo reconhece. Perguntai sem motivo oculto. E o que significa motivo oculto? É perguntar sem julgamento. Isso é precisamente o que os budistas estão nos dizendo. Pedir sem julgamento de certo ou errado, de bom ou mal. Perguntar sem ego. Pedir diretamente do coração. Se você pensar assim, isso tudo é útil para você? Deixe-me dar uma olhada de um exemplo em seguida para você se cercar do que isso tudo significa e sentir como já está agora. Agora, se você vê isso tudo como algo religioso, porque está na Bíblia, veja o que foi falado pelo mestre Neville Goddard, filósofo que viveu no início do século XX, em seu livro O Poder da Consciência. Neville diz o seguinte: você deve fazer do seu futuro sonho um fato presente agora, assumindo que o sentimento do seu desejo já foi cumprido. Isso tudo que Neville disse, o Mestre Jesus veio nos ensinar. E essas novas escrituras sagradas encontradas revela ainda mais essa verdade, que todos nós estamos conectados, que todos nós somos um, que todos nós estamos nesse exato momento emitindo um padrão de energia, e é uma consciência sua que você está criando sobre o agora, e toda essa consciência está criando tudo que você experimenta no agora. Se você gostou desse vídeo, se você compreendeu como funciona o poder da emoção dentro do seu coração, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, para que eles também possam entender. Um abraço a todos e até a próxima.